boa noite a todos. Vamos lá, ver se a Simara vai entrar ao vivo. Tudo bem? Oi, Sim, tudo bem? Oi, Afonso, tudo bem? Bem, graças a Como é Deus. que tá o som? Tudo bem, eu estou ouvindo bem. E você? Tô ouvindo ótimo, a imagem tá ótima. É muito importante, né? A gente poder colaborar na ciência aí. Tenho visto muitas pessoas aqui importantes que entraram, né? E que realmente fazem diferença em conhecer tudo isso que você, durante anos, né? E depois você terminou seu doutorado. Mas eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho da sua história, para o pessoal saber, né? Falo Manda sim, ver. dá uma continuidade. Pois não. Então, nós nos formamos, né, em fisioterapia aqui em Fortaleza, na Unifor, há, sei lá, 23 anos atrás, eu acho, por volta disso, 22. Trabalhei um pouco aqui, foi quando eu conheci o Afonso veio para Fortaleza, precursor de toda a osteopatia, a terapia manual, tudo que eu aprendi naquela época, né? E trabalhei 3 anos aqui, tive uma experiência prática muito boa e fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Inicialmente fui para a UCSF, Universidade de Califórnia de São Francisco. Nem sei se você sabe disso, Afonso. Eu sei que Fui, você depois você não aguentou, né? A vida californiana. não aguentei a vida californiana, muita zumba lá, muita zumba. Pouco estudo, muita confusão. Gostei da universidade, mas não era tanto o que eu queria. Apliquei para outras universidades do leste, para na de Boston e de Nova York. Passei tanto em Boston como em Nova York e fui aceita em Harvard e decidi ir para Harvard, mesmo com todas as dificuldades financeiras, né? Porque na época eu tinha que entrar com financiamento, mas fui, valeu a pena. E tive o enorme prazer de estudar na Harvard por 3 anos durante o mestrado e trabalhar com os professores, orientadores, durante mais 2 anos. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando na Harvard e trabalhei inicialmente com o laboratório de biomecânica, analisando movimentos dos segmentos, né, que era um programa desenvolvido lá no laboratório de lá. Trabalhei 1 ano e logo depois conheci o Dr. David Krebs, que é um grande estudioso, infelizmente já nos deixou, mas durante 15 anos ele desenvolveu muitos trabalhos na artrite reumatoide, pacientes reumatoides e em movimento, né? Então ele desenvolveu muita coisa interessante na marcha, em movimentos em pacientes neurológicos. Então eu o convidei para ser meu orientador, queria trabalhar com pacientes de artrite reumatoide na época e trabalhei com a biomecânica nos pacientes de artrite reumatoide nos joelhos. E foi assim a minha tese de mestrado. Desenvolvemos muito trabalho juntos e foi muito bom. Trabalhei mais 5 anos lá no Hospital Geral de Massachusetts e com a Arthritis Foundation, né, a Fundação de Artrite de Massachusetts, proporcionando, lecionando em cursos. Nessa época eu já tinha terminado o mestrado, então trabalhei proporcionando cursos para pacientes reumatológicos e para profissionais que trabalhavam com pacientes reumatológicos. Durante todo esse tempo, esses cursos me trouxeram, me cativaram bastante e quando eu decidi voltar para o Brasil, eu quis muito, né, durante todo esse tempo, trazer um pouco desse conhecimento e desde que eu voltei, eu tenho trabalhado na Unicristos, que tem me dado muito apoio para todos os meus projetos. Eu tenho um projeto de extensão em reumatologia integral, e lá eu trabalho muito a biomecânica dos pacientes, trabalho muito o que eu trouxe de fora, né? Mas somente depois decidi fazer meu doutorado, há 4 anos atrás, e, para minha surpresa, para o doutorado me veio um assunto em psiquiatria, o assunto que relacionava, né, lá para o outro lado, mas que relacionava muito o que eu via nos meus pacientes reumatológicos. Então, eu tinha muita dificuldade de tratar os pacientes, de conhecer os pacientes e até mesmo de desenvolver um tratamento eficiente devido a o paciente ter diferentes tipos de comportamentos, né? Então, no momento, na época, eu não entendia bem, mas depois que eu comecei a conversar com o orientador, ele me iluminou com diversas
diversos conceitos sobre temperamentos, comportamentos e humor, e eu me interessei muito pelo assunto. E, infelizmente, durante o doutorado, eu não pude trabalhar com pacientes reumatológicos. Na verdade, eu tive que trabalhar com uma grande amostra, né, do Brasil todo, por meio de um questionário, onde nós detectávamos os tipos de temperamentos dos indivíduos, com patologias, com doenças ou não, e relacionava os tipos de religiosidade e se esses dois conceitos desenvolveriam algum tipo de sintomas depressivos no paciente, se haveria alguma relação entre esses três conceitos, né? Os temperamentos afetivos de cada indivíduo com o tipo de religiosidade que eles atuavam, em que eles atuavam, e se isso desenvolveria algum tipo de sintoma depressivo. Então, esse foi o meu doutorado, e nós tivemos resultados muito interessantes com relação aos tipos de temperamentos que desenvolvem temperamentos, sintomas depressivos, e como a religiosidade afeta, ou até moldura, né? Até ajuda a não desenvolver esses sintomas. Então, muitos resultados interessantes que nós já falamos na nossa primeira live, né? Certo. E eu poderia conversar mais a fundo em algum outro momento, e se alguém tiver interesse, obviamente, falar comigo no privado. Na verdade, hoje, nós viemos com o intuito de falar mais especificamente sobre os temperamentos afetivos, né? Para elucidar um pouco o que tipo de perguntas são feitas e como como a análise desses temperamentos estão nos ajudando a tratar os nossos pacientes no nosso projeto reumatológico. E é disso que eu gostaria de falar hoje, e também de como isso pode vir a ajudar, né, a nossa fisioterapia integrativa, que é o futuro, né, Afonso? E a microfisioterapia, que eu vejo muito da microfisioterapia na análise dos temperamentos afetivos, muito mesmo. E é justamente, E aí chegamos aqui, né? é, 20 anos depois. é justamente isso, né, que nos une. A gente parte. Ontem mesmo eu estava vendo uma palestra no curso que eu te falei lá de Medical Training, Learning and Innovation de Harvard, e o cara coloca para nós vídeos que vão interpretar por que algumas pessoas têm essas tendências, né? E eu achei muito interessante desde a primeira live. Inclusive, nós vamos ter que fazer um gancho para a terceira live, como você falou, de temperamentos, comportamentos, humor e religiosidade, porque tem muitas pessoas que olham para mim e dão risadas, né? E eu fico muito triste quando a gente fala de religiosidade. Então, eu já quero deixar de antemão, desde o começo da live, a gente voltar e você ensinar a gente depois aquilo que você já me falou sobre a religiosidade, não vamos adiantar. Mas eu queria que você desse start na sua aula, né, Simara? E aí a gente volta depois a conversar, tá bom? Manda ver que Pois não. o palco é seu. Vamos lá. Então, a sugestão da nossa live hoje foi a aplicação clínica, né, dos temperamentos afetivos, desenvolvidos agora nesse último trabalho de doutorado, na microfisioterapia e fisioterapia integrativa. Então, para que a gente comece a falar um pouquinho sobre os temperamentos afetivos, eu sugiro a gente entender um pouquinho como é que eles surgiram, né? Até para quem gosta de estudar, é bom saber um pouquinho da filosofia de tudo. Então, Hipócrates já desenvolveu uma teoria humoral, que quer dizer, ele entendia que os fluidos do corpo, né, eles determinavam os tipos de temperamento. Isso é muito interessante, porque ele disse que os quatro tipos de sistemas que nós temos, o respiratório, o osteomuscular, o nervoso e o cerebral e o digestivo, né? Cada um controlava um tipo de temperamento. E para ele, a desarmonia entre esses fluidos gerava doença, tanto física quanto psiquiátrica, né? Então, ele associava esses fluidos corporais com o tipo de temperamento. Como é que isso funciona? Ele desenvolveu 4 tipos de temperamentos na época. O sistema osteomuscular, ele disse que era um temperamento tipo colérico, explosivo, ambicioso, dominador, muito impaciente, né? Já o nervoso cerebral era um tipo de temperamento mais melancólico, tímido, artístico, solitário, muito sensível, né? Isso foi super interessante estudar isso, Afonso. Já o sistema digestivo
classificava o tipo de temperamento fleumático, que é sonhador, pacífico, dócil. Você que entende de osteopatia visceral, depois eu estudei isso é muito interessante a respeito do sistema digestivo. São indivíduos equilibrados e confiáveis, lentos, resistentes a mudanças. E, finalmente, o sistema respiratório classificava o tipo de temperamento sanguíneo. Então, esses 4 tipos de temperamentos, né? Então, vamos lá. Então, ele já desenvolveu esses 4 tipos de temperamentos, né? Muito parecido já com os tipos de temperamentos que nós estudamos hoje. E, mais recentemente, autores como o Kraepelin, o Kretschmann e o Akiskal. Kraepelin e o Kretschmann já no início do século passado e o Akiskal aqui no início desse século, eles já desenvolveram outros conceitos. Para eles, o temperamento era mais uma predisposição pessoal, já tinham características que traziam traços iniciais de transtornos afetivos. Então, para eles, cada um dos temperamentos tinham características que já eram traços de transtornos afetivos, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? E esses autores desenvolveram ainda mais tipos de temperamentos. O Kraepelin classificou um depressivo, o ciclotímico, o irritável e o maníaco, e o Akiskal, já agora no início do século, desse século, né? Já inseriu outros como o ansioso e o hipertímico. A descrição de todos eles nós vamos ver em instantes. E mais recentemente, um dos pesquisadores mais desafiadores, né, dos temperamentos, que eu tive o prazer de conhecer, o Dr. Diogo Lara e colaboradores, eles enxergaram que os temperamentos eles têm que ser estudados não só de forma afetiva, mas eles têm que ser relacionados às dimensões emocionais, como a raiva, como o controle, como a vontade, né? Então, eles devem ser estudados de forma unida. Então, ele fez uma abordagem mais integrativa, ele concebeu um sistema mais autorregulador. Então, o que ele fez? Ele classificou 6 dimensões emocionais: a vontade, a raiva, a inibição, a sensibilidade, o coping, né, que é o enfrentamento em situações difíceis, e o controle, e fez diversas combinações entre essas dimensões emocionais para produzir 12 tipos de temperamentos, que são os 12 tipos que nós temos hoje em dia: o depressivo, o ansioso, o apático, o ciclotímico, o disfórico, o volátil, obsessivo, eutímico, hipertímico, irritável, desinibido e eufórico. Eu sempre gosto de repetir todos eles, porque é melhor ouvir do que ler, certo? Então, o Lara e colaboradores, eles são os que hoje em dia trabalham mais nesse tipo de conceito. E aqui estão as características de cada um deles, né? Vocês vão receber esse material online, né, por e-mail, eu acredito, pelo Instituto Salgado, mas vamos por cima dar uma olhada nesses tipos de temperamento. O depressivo, ele tem a tendência à tristeza, à melancolia. O ansioso, ele é muito preocupado, muito cuidadoso, evita riscos, né? O apático, ele tem pouca iniciativa, com muita frequência ele se desliga do que está sendo dito, é muito lento, é muito passivo. O obsessivo é um tipo de temperamento muito exigente, muito dedicado, não lida bem com erros, né? Mas é um tipo de temperamento que tem muito controle. O ciclotímico já é um indivíduo que o humor é mais imprevisível, é mais instável, tem altos e baixos, muda rapidamente de maneira de agir, não tem adesão a nada. O disfórico, ele tem uma forte tendência a se sentir agitado e tenso e muito ansioso. O eutímico é um humor mais equilibrado, mais previsível, costuma mudar somente com um motivo claro, né? É um temperamento com muito controle, bem instável. O irritável é um temperamento sincero, direto e muito se explode com facilidade. O volátil, muito parecido com o ciclotímico, ele é dispersivo, é inquieto, é desligado, é muito desorganizado. O desinibido, ele é muito inquieto, muito ativo, é muito espontâneo, muito distraído, é um temperamento muito cheio de ativação, né?
O hipertímico é o tipo de temperamento que todo mundo gostaria de ter, um temperamento mais estável, está sempre de bom humor, é muito confiante, se diverte facilmente, tem tendência à liderança. O eufórico é muito expansivo, é muito rápido, é muito falante, é muito intenso. Todos eles têm características, né, positivas e negativas. E o doutor Diogo Lara e os seus colaboradores desenvolveram, então, essa tabela para que nós pudéssemos entender como é que eles vincularam e modificaram para classificar esses 12 tipos de temperamento. Então, como eu falei para vocês, a inibição, né, as dimensões emocionais, a inibição, o coping, a vontade, o controle, a raiva e a sensibilidade são dimensões emocionais. Então, a combinação delas foi formando os 12 tipos de temperamento. Para que a gente não se estenda muito, eu vou dar alguns exemplos. Se vocês perceberem o primeiro tipo de temperamento depressivo, tá dando para todo mundo ver, né? O depressivo, ele tem duas setinhas, quer dizer, é muito alto a inibição dele. A inibição é um tipo de emoção que traz o indivíduo para baixo, internaliza esse indivíduo, deixa o paciente dentro da sua cúpulazinha, né? Ele tem duas setinhas para baixo, que quer dizer muito baixo, coping. Ele tem pouca habilidade de enfrentamento. A vontade dele também é muito baixa, o controle dele é neutro, a raiva dele é neutra, né? Então, ele não tem raiva, não tem muita raiva, não tem pouca raiva, controle também para ele não se aplica, e tem uma alta sensibilidade. Nesse caso, a sensibilidade não é algo muito positivo, sabe, Afonso? A sensibilidade aqui, como dimensão emocional, é algo que ativa muito o indivíduo. Então, se o indivíduo é muito sensível, ele modifica muito rapidamente o comportamento dele. Então, ter uma sensibilidade alta não é bom. Então, essas são as combinações dentro das dimensões emocionais que formaram o indivíduo depressivo. Vou pegar só mais um, o hipertímico, que é um tipo de temperamento muito estável, né? É o terceiro de baixo para cima. O hipertímico, ele tem uma inibição baixa, muito baixa, né? Então, é bom isso. Ele tem um coping, que é um enfrentamento muito alto, exatamente. Ele tem a vontade muito alta, duas setinhas para cima, né? Muito alta. Ele tem um controle emocional alto, então isso é muito bom, muito alto. Ele tem raiva baixa, obrigada, Afonso. Ele tem pouca raiva, né? Existe, mas é baixa. E ele tem muito baixa sensibilidade. Então, quem tem um controle alto, normalmente tem baixa sensibilidade, né? Não modifica tão rapidamente, controla mais facilmente. Então, se vocês observarem depois, hoje, depois da live, que vocês forem estudar isso aqui um pouquinho, deem uma olhada em todas as combinações das dimensões emocionais, e aí vocês vão entender, a partir das classificações que nós falamos anteriormente, como é que esses temperamentos foram formados. Tá certo, Afonso? Sim, muito bom. Vamos lá. Vamos passar para a próxima página, então. Então, depois de muitos estudos, vamos ver se essa matriz tipológica está bem clara, para que vocês vejam que dentro desse quadrado, né, vocês estão vendo os tipos de temperamentos. E em linhas pontilhadas dentro tem um X, né? Esse X, as linhas que formam um X, são as dimensões emocionais. Ele fez isso. Ele fez isso para, depois que estudou, depois que desenvolveu todos os temperamentos, para explicar de forma gráfica como é que as dimensões emocionais funcionam com os temperamentos. Então, essa primeira linha, esse primeiro traço que está apontando para cima, Afonso, que está apontando lá para onde tem alta raiva, essas dimensões emocionais, isso. As últimas, lá em cima, perto da alta raiva, são emoções que têm muita ativação. Então, o indivíduo tem muita raiva, ele é muito irritável, né? Tem muito impulso, ele é muito eufórico. Já as dimensões que levam para baixo, se você olhar do lado direito, ali, Afonso, tem outro tracinho que tem uma setinha que está perto do alto medo. Vem lá do hiperativo e se vai terminar no alto medo.
Então, o traço que vai para cima é um traço que termina com muita ativação. O traço que vai para baixo é um traço que termina com muita inibição. Então, a dimensão emocional que tem inibição é uma dimensão que forma indivíduos depressivos, com medo, indivíduos ansiosos, que têm transtorno de pânico, que têm uma baixa raiva, que são apáticos, né? Então, essas duas faces superiores são faces de mais ativação, são indivíduos mais ativos, e as faces inferiores são de inibição, são indivíduos mais inibidos, mais depressivos. Entendendo essa linha pontilhada que forma um C, bem no meio, isso. Essa linha quer dizer controle. Então, os temperamentos que estão próximos a essa linha são os temperamentos que têm mais controle e baixa sensibilidade, que são os melhores temperamentos, são os temperamentos mais estáveis. É o hipertímico, é o eutímico, é o obsessivo. O obsessivo, apesar de tudo, apesar de todo o controle que ele tem, né, ele é um temperamento estável. Já os temperamentos próximos ao número 2, que é o lado direito da sua tela, são os temperamentos disfórico e ciclotímicos. E próximo ao 4, do outro lado, é o volátil. Esses 3 temperamentos são temperamentos muito instáveis. Os temperamentos próximos ao 1, lá no superior, são temperamentos que são externalizantes, eufóricos, hiperativos. E os temperamentos que estão próximos ao 3, embaixo, são temperamentos que são mais internalizantes. Então, essa matriz, para a gente, fica muito clara em como é que esses temperamentos estão divididos ao longo dessas dimensões emocionais, certo? Então, bem próximo a essa nuvem branca no meio, são temperamentos que têm muito controle, hipertímico, eutímico e obsessivo. Bem próximo ao 2 e 4, as duas extremidades, né? Direita e esquerda, são instáveis. E próximos ao 1, externalizantes, e próximos ao 3, internalizantes. Fica fácil de entender, então, como é que os transtornos acontecem. Por exemplo, transtorno de ansiedade acontece com os indivíduos que são mais instáveis, que têm muito medo, né? O indivíduo hiperativo, a hiperatividade lá em cima, acontece quando tem muita ativação, quando existe uma externalização. E a depressão, transtornos depressivos e também de pânico depressiva, são indivíduos que estão mais próximos a essa linha mais baixa do 3, próximos aos temperamentos depressivos, né? Então, dessa forma, eu mesmo que ilustrei com esses transtornos, para a gente entender que os temperamentos, como o Akiskel falou, eles são base para os indícios de transtornos no futuro, né? Então, entendendo os temperamentos, a gente pode entender e até precaver para futuros transtornos, ok? Então, vamos lá para a próxima página. Aqui eu trouxe um exemplo de como é que nós aplicamos esse questionário, mas eu gostaria de passar logo para a próxima, porque eu trouxe o questionário todo para vocês entenderem. E eu vou ler somente algumas frases, algumas das perguntas. Esse questionário, ele é dividido dessa forma. Você pode aplicar em papel mesmo, com o paciente, na clínica, na hora da anamnese, você perguntando ou o paciente respondendo, ou você pode acessar o site, que eu vou passar para vocês aqui no finalzinho, para que o paciente possa responder e você possa receber o resultado do tipo de temperamento dele por meio do site. Eu tenho utilizado a forma anamnese, papel, porque para mim tem sido mais fácil entender somente o temperamento afetivo do paciente. Eu não estou tentando diagnosticar nada psiquiátrico no paciente, e nem posso, né? Como fisioterapeuta, eu não posso. O que eu posso é determinar o tipo de temperamento afetivo para que ele me ajude no desenvolvimento do tratamento desse paciente. Então, o que eu sugiro a todos é que nós fisioterapeutas, né, enquanto fisioterapeutas, utilizemos somente a análise dos temperamentos afetivos. Então, vamos lá. São 12 perguntas. Cada pergunta
define mais ou menos um dos temperamentos, e a análise dessas respostas dos pacientes é que vai nos dar o tipo de temperamento dele, ok? Então, essa primeira pergunta, o que é que ele está dizendo? Para cada uma das descrições, assinale a alternativa que melhor corresponde ao que você sente. Então, eu tenho uma tendência à tristeza, à melancolia, vejo pouca graça nas coisas, eu tenho uma tendência a me desvalorizar, não gosto muito de mudanças e prefiro ouvir a falar. Isso, do lado esquerdo aqui, Afonso, ó, é nothing like me, né? Não é nada igual a você, ou é mais próximo de ser exatamente igual a você, né? Então, é uma escala que o indivíduo vai assinalar o que é que fica mais perto do que ele sente, né? Se ele tem essa tendência, se ele é exatamente igual a essa descrição, ele vai assinalar mais perto do exatamente igual a mim, do exactly like me. E se isso não tem nada a ver com o temperamento dele, ele vai assinalar mais perto do nothing like me. E assim por diante, né? A segunda, vou dar só mais um exemplo do próximo. Eu sou muito preocupado e cuidadoso, frequentemente me sinto inseguro e apreensivo, tenho medo de coisas ruins aconteçam, tento evitar situações de risco. Então, essa descrição, ela é muito parecida com você ou ela é pouquíssimo parecida com você? Então, se você se sente relativamente parecida com essa descrição, você assinalaria o quadradinho do meio, e quanto mais próximo de você for, você assinala para a direita ou para a esquerda, certo? Então, nós temos 12, vou passar a próxima página, Afonso, 12 descrições, onde o paciente vai assinalar, aqui já são as 12. Depois que ele assinala as 12, ele vai ter uma pergunta que diz o seguinte: escolha a descrição da segunda questão que mais parece com você. Então, o paciente volta às perguntas e ele assinala aqui A, B, C, D, a descrição que é mais parecida com ele. Certo, Afonso? Sim. Então, se ele se achou muito parecido com... Se ele achou muito parecido com essa primeira descrição que a gente falou, que tem uma tendência à melancolia, à tristeza, então, lá naquela última questão, ele vai assinalar a letra A. Né? E a partir daí, termina a minha anamnese, eu fico com essas respostas desse paciente. Isso aqui vai levar no máximo 10 minutos de resposta. Eu vou analisar todas as respostas dele, eu vou fazer uma pequena análise. Na verdade, eu tenho feito estatística, né, porque é mais fácil para mim. Mas como a gente atende, sei lá, 5, 10 pacientes diários, é fácil de fazer essa análise rapidamente. E aí eu relaciono com esse terceiro item que ele assinalou. Então, se eu acho que esse paciente é mais melancólico, é mais depressivo, e ele também se assinalou como depressivo, é o tipo de temperamento dele. Né? Então, assim, na verdade, tem uma análise um pouco mais profunda do que essa, que eu vou aproveitar o momento para convidar a todos a participar do curso que está sendo desenvolvido para falar sobre essa análise, para explicar como é que nós temos feito essa análise. Esse curso está sendo desenvolvido para surgir no segundo semestre desse ano, mas para o final do semestre. Vai ser ajudado pelo Instituto Salgado, né? Nós iniciaremos em Fortaleza, vai ser lançado pelo Instituto Salgado, desculpa. Iniciaremos em Fortaleza e, de repente, no próximo ano, nós levaremos para outras cidades. Então, é uma novidade que eu ainda nem tinha falado para ninguém, Afonso, só para você e o Christian, né? Sim. Mas nesse curso nós vamos aprender a fazer essa análise, né? Eu estou pincelando para que os participantes aqui entendam como é que eu estou agora classificando os meus pacientes, né? E esse questionário termina e eu inicio, então, o meu processo de tratamento com esse paciente, né? Vamos terminar esses conceitos, que aí a gente fala sobre como os tratamentos têm desenvolvido e como isso tem me ajudado. Para quem não assistiu a última live, eu trouxe dados do meu doutorado
Só para a gente ter uma ideia de como é que esses temperamentos são distribuídos no Brasil, né? Hoje em dia, nós temos mais indivíduos ciclotímicos, 2.740, que é 17% dos pacientes ciclotímicos, seguido de depressivos, obsessivos e ansiosos, né? Então, é assim que nós estamos distribuídos. Essa análise foi feita com respostas de indivíduos de todo o Brasil. Nós tivemos vários resultados interessantes e eu trouxe para vocês aqui tanto os achados do meu doutorado, quanto também achados dos últimos 10 anos, para que nós entendamos como é que esses temperamentos afetivos se relacionam com doenças, com pacientes, com cuidadores, com comportamentos e tudo mais. Então, aqui a gente vê que o temperamento hipertímico e eutímico, ele tem sido relacionado à resiliência, ao controle, coping, que é o enfrentamento em situações difíceis, a maturidade psicológica e a adaptação. Esse tipo de temperamento tem realizado mais práticas religiosas, né? O temperamento depressivo, o ciclotímico e o volátil, e o eutímico, não, desculpa, só o depressivo, o ciclotímico e o volátil, eles têm mais suscetibilidade a desenvolver sintomatologia depressiva, né? O eutímico também é um temperamento mais estável, ele é menos suscetível à sintomatologia depressiva. Esses foram dados do meu doutorado. Agora, achados científicos de estudos dos últimos 10 anos têm mostrado que os temperamentos ciclotímico, o depressivo, o apático, o irritável, o eufórico, o volátil, o desinibido e o disfórico, eles têm características mais instáveis e menos resilientes, né? Então, quando todo mundo terminar a live, vai fazer o teste e vai ver quem é que é mais resiliente, quem é que é mais estável, vai ligar para mim e a gente vai fazer um trabalhão aí. Outros achados interessantes. Existe a maior prevalência de temperamentos estáveis entre os cuidadores de pacientes oncológicos. Então, foi feito um trabalho muito bonito com cuidadores de pacientes oncológicos há 4 anos atrás. E foi mostrado que é mais prevalente temperamentos estáveis, como o hipertímico, o eutímico, cuidando de pacientes oncológicos, né? E o que é muito interessante e o que é bom de saber, né? Os tipos estáveis apresentaram também associações positivas com o bem-estar psicológico e a percepção de sobrecarga relacionada a cuidado de pacientes. Os cuidadores com temperamento mais estável apresentavam melhores indicadores de ajustamento psicológico, né? Desse mesmo trabalho foi visto isso, que eles tinham mais ajustamento psicológico e depois que foi classificado os temperamentos, eles todos tinham temperamentos, a maioria, né? Temperamentos estáveis. Já os temperamentos ansiosos, irritáveis, ciclotímicos e depressivos, eles não foram associados com dimensões de ciúme. Isso aqui foi outro estudo que foi realizado com pacientes ciumentos, que foi muito interessante, foi até bonitinho esse estudo, e foi visto que esses temperamentos, o ansioso, o irritável, o ciclotímico e depressivo, eles estavam independentemente associados, mas estavam associados às dimensões de ciúme, né? Já o temperamento hipertímico, ele foi associado com uma menor pontuação de dimensão de ciúme. Então, se você for namorar ou casar com alguém, é melhor casar com alguém do temperamento hipertímico, né? Acredito. Outros achados da nossa literatura, vou falar mais rapidamente para a gente poder conversar mais sobre isso. Então, os temperamentos hipertímicos e eutímicos, né, que são muito estáveis, eles atuam como moderadores na relação entre os estilos de defesa maduro e sintomas depressivos. Então, o que é que isso quer dizer? Esse tipo de temperamento, ele não permite que a sintomatologia depressiva se instale. Outro estudo sobre fumantes, o hábito de fumar está mais associado com temperamentos afetivos instáveis e temperamentos emocionais externalizados, como o hiperativo, por exemplo, né? O eufórico, o disfórico. Então, o hábito de fumar mais com pacientes ou indivíduos instáveis, né? Temperamentos instáveis. Mais estudos. Fica muito pesado nos estudos, mas é porque eu queria mostrar para vocês que tem muita coisa já feita a respeito de temperamento afetivo, tem muita coisa já definida. A menor raiva e o maior controle e vontade parecem estar associados com indivíduos que conseguem deixar de fumar.
Isso é muito bom, né? Os temperamentos depressivos e o volátil associado com déficit de atenção e o ciclotímico associado com transtorno bipolar. A classificação deles deixa bem claro isso, né? O ciclotímico, que é um tipo de temperamento que muda muito de ideia. Então, eles vão para a cama tarde, dormem tarde, têm um padrão de sono inconstante, são pacientes que desenvolvem fibromialgia, os ciclotímicos, né? E os hipertímicos e eutímicos apresentam padrões de sono favoráveis, né? Então, esse estudo aqui foi feito somente a respeito do sono, mas eu relacionei muito com meus pacientes de fibromialgia. Então, passar para a próxima conclusão. Ali, olha, pessoal, foram, acho que, 8 trabalhos mais interessantes que eu trouxe para mostrar para vocês, mas existem inúmeros trabalhos na literatura já definindo, validando o estudo dos temperamentos afetivos, né? Então, a gente conclui assim, que a caracterização dos transtornos afetivos tem se mostrado muito confiável e útil para a compreensão de vários transtornos de personalidade, de humor, certo? Então, nesse sentido, a investigação desses conceitos, né, dos fatores afetivos, temperamentos afetivos e fatores patológicos, para o surgimento de condições físicas e psíquicas, pode melhorar muito a nossa compreensão clínica, a nossa anamnese, a nossa eficácia no tratamento, além de estimular a multiprofissionalidade, né? O que tem me aproximado de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, nutricionistas, tem sido incrível, né? Então, o estudo de temperamentos afetivos tem aberto, assim, portas que até hoje não poderia nem imaginar, e tem facilitado demais o nosso trabalho. Eu falei que no final eu ia falar um pouquinho sobre como eu tenho feito, as estratégias que eu tenho criado, depois que eu determino com o tipo de temperamento do paciente, né? Eu vou dar umas dicas, eu vou só dar uma pincelada em alguns. Para todos os temperamentos eu já tenho as estratégias e vocês vão aprender todas no curso, com certeza. Então, vamos lá. Eu tenho muitos pacientes depressivos, com sintomas depressivos, né? O que é que eu inicio? Eu inicio um tratamento sem muitos desafios no início, para ele não achar muitas dificuldades, mas criando atividades dentro do tratamento que mostram o valor desse paciente, né? Como ele consegue realizar tudo de maneira eficiente também, trazendo um pouco da personalidade dele, né? Então, isso tem ajudado um pouco os meus pacientes depressivos, né? Os meus pacientes ansiosos, na anamnese, depois que eu classifico o paciente como ansioso, eu imediatamente certifico que ele não vai ter nenhum risco durante o tratamento, porque ele já vem muito preocupado com riscos de quedas, riscos de piora, então eu já de tudo isso. Disfórico, né? Tenho vários pacientes disfóricos com fibromialgia. Então, eu inicio com atividades de relaxamento, exercícios de relaxamento, antes de começar um tratamento mais cinético funcional, se for necessário. Que aí esse paciente, ele diminui um pouco essa euforia e ele consegue relaxar, porque é um paciente que não relaxa muito, né? E assim vai. Eu tenho desenvolvido estratégias, essas estratégias são baseadas nas classificações dos temperamentos. Eu ouvi alguém dizendo que está travando, eu não sei se é a voz ou é o vídeo. Afonso, você me ouve bem? O seu áudio, mas tudo bem. Pode mandar ver. Pode Pronto. continuar. Posso continuar. Então, as estratégias que nós temos desenvolvidos são a partir das classificações de cada um dos temperamentos, né? E isso tem ajudado no desenvolver, na adesão desse paciente e tem melhorado muito em termos de resultados, né? Então, os pacientes vinham cada um com seus temperamentos e nós íamos analisando o cinético funcional e fazendo o tratamento sem importar com o comportamento daquele paciente. E às vezes o paciente deixava, largava o tratamento, ou não tinha estímulo para continuar,
ou eram atividades que o deixavam desestimulados, né? E hoje em dia nós estamos iniciando esse processo, essa história, essa mudança no tratamento baseado nesses temperamentos. E nós já estamos vendo excelentes frutos. Então, eu vejo a análise desses temperamentos assim de uma forma riquíssima para o nosso tratamento. E, como eu te falei, Afonso, a integração da compreensão dos temperamentos dentro da microfisioterapia, eu acho um casamento perfeito, porque a gente conheceu o temperamento do paciente, não sei se você concorda, mas conheceu o temperamento do paciente ali naquele momento, antes do seu tratamento, eu acho que vai enriquecer muito o atendimento. E dentro da fisioterapia integrativa, então, eu acho que é perfeito. Eu gostaria, então, de passar um pouco, de conversar um pouco com você, para depois dessa explicação, né, de como é feita a análise, de ouvir de ti o que é que você acha da integração, né, da análise dos temperamentos nessas duas áreas de atuação aí, na microfisioterapia e na integrativa. E aqui eu termino a explicação, mas gostaria muito de discutir mais um pouquinho. Perfeito. Até queria te fazer algumas perguntas. Nós estamos com uma pesquisa na Unisul, uma pesquisa longa com um grupo grande, randomizado, duplo cego e tal, de fibromialgia, aplicando microfisioterapia, e com a professora Miriam, que eu vi que ela estava escutando aí, com a professora Carla. Você sabe se existe a correlação de todos esses questionários, né, de temperamento afetivo, com, por exemplo, exames sanguíneos, etc. Deve ter muita coisa, né, Simara, para a gente poder usar de referência. Tem sim, porque tem muitos valores, né, que interferem muito nisso, né? Então, tem muitos trabalhos, sim. Então, é muito importante assim, a classificação e a compreensão de fatores sanguíneos e dos sistemas, né, principalmente digestivo, respiratório, é muito importante para a gente conhecer mais como tratar esse paciente da fibromialgia. Sim, porque o que eu vejo assim, nós quando a gente faz a micro, faz a leitura, etc., o fisioterapeuta que não estudou, obviamente a gente não tem essa formação, vai ser muito bom o seu curso, como você falou, que você está preparando material junto com o Christian e com o IHS nosso, para depois você dar um hands-on para que a gente possa utilizar, porque, por exemplo, identificando esses tipos de temperamentos diferentes, a gente tem condições de tomar cuidado com aquilo que a gente vai proceder nas palavras, como você deu o exemplo clínico, que eu achei muito legal, com o depressivo, ansioso, né? E depois, principalmente, aquelas pessoas que você, vamos falar assim, como você falou, vai pegar o ansioso, vai falar para ele, ó, não tenha risco. Então, isso é muito bom para a gente dosar aquilo que a gente vai falar, pautado em ciência, em clínica. Eu achei isso maravilhoso, nós temos muito para aprender com o seu know-how, viu? Com certeza, tem ajudado muito. Até mesmo no início do tratamento, o próprio paciente já tem notado a diferença e pergunta, né? Por que essas perguntas novas? Porque eu tenho feito com pacientes que já estão dentro do tratamento e pacientes novos, né? Então, alguns pacientes têm perguntado, e essas perguntas novas sobre o meu comportamento têm ajudado alguma coisa? A senhora notou que eu sou depressiva? Então, eu tento não passar muito para o paciente, até para ele não achar que eu estou dando uma de psicóloga e ao invés de fazer a fisioterapia, sentar e conversar, né? Que seria interessante para ele. Justamente. Mas Eu acho assim, até a pergunta de uma das colegas foi como é que a gente faz para não invadir a área da psicologia, né? Então, se quiser responder. é isso. Olha, antes de eu começar isso tudo, eu tive que falar com 5 pessoas da psicologia, só para ter certeza que eu não estava invadindo, né? Então, a classificação e a determinação dos temperamentos afetivos, nós temos condição de fazer, nós podemos fazer porque é um questionário validado e a análise do questionário determina o tipo de temperamento. No início, para quem não estava ainda na live, eu falei que tem um site e esse site investiga características afetivas e características emocionais e psiquiátricas. É um site
fácil, www.temperamento.com.br, desenvolvido pelo grupo do Dr. Diogo Lara. Esse site foi criado há mais de 10 anos. Foi desse site que eu tirei muitos dados para o meu doutorado. E eles analisam com psiquiatras e psicólogos as características emocionais e psiquiátricas e afetivas, certo? Então, as dimensões emocionais e psiquiátricas, nós, outros profissionais, não podemos mexer. Então, é por isso que eu estou utilizando os dados somente do questionário validado de temperamentos afetivos, que pode ser utilizado por outros profissionais da saúde, né? Então, o site, ele te pergunta, são 2 horas de respostas, né? É muito interessante, eu sugiro que todos façam, é muito fidedigno. Você responde 48 perguntas rápidas sobre as dimensões emocionais e vai te dar um laudo de algum transtorno psiquiátrico, de alguma tendência, né? Te dá um laudo para você conversar com o psicólogo. E as outras 12 perguntas são as perguntas do temperamento afetivo, né? Então, eu tenho utilizado somente as 12 do temperamento afetivo, porque é só com quem eu posso mexer. Como fisioterapeuta, é só com quem eu posso realmente trabalhar com os meus pacientes. A determinação do temperamento está me ajudando a desenvolver o meu tratamento sem interferir no comportamento no comportamento psicológico do paciente. Ao determinar o temperamento afetivo do paciente, Afonso, eu não sento para conversar com ele. Ele é depressivo, então agora vamos trabalhar a depressão. Não, absolutamente, né? Para que fique bem claro. Então, o paciente ansioso, eu sei que ele é ansioso, então eu vou desenvolver um tratamento ali around a situação comportamental dele. Não vou tentar resolver a ansiedade dele. O que é que eu faço? Eu transfiro o meu paciente para o setor de psicologia da Unicristos. Eu tenho um projeto de reumatologia, trato o meu paciente baseado no temperamento dele, mas eu o transfiro para o meu setor de psicologia e nós trabalhamos muito próximos, diariamente, sobre esse paciente. Então, é assim que a gente tem trabalhado. Eu entendi bem fácil a correlação. Alguns colegas sempre enxergam sempre problemas, mas eu vejo como soluções, até porque nós, quando trouxemos a micro para o Brasil, a gente se deparou assim com emoções à flor da pele. Hoje nós sabemos que a neurociência explica isso. Então, o que eu entendi é bem simples. Você pega, por exemplo, uma população, como você falou, de pessoas que têm fibromialgia, correlaciona com aquele tipo de temperamento, obviamente, isso vai direcionar os atos do fisioterapeuta, como você falou, em determinados casos você vai fazer mais relaxamento, você vai dar mais segurança para quem é inseguro e assim por diante. Isso fortalece, obviamente, nós não nascemos sem a cabeça, então, corpo, cabeça, mente e cérebro estão juntos. Então, os resultados, com certeza, eles são melhores. Uma pergunta científica. Existe uma correlação de tudo isso que você está fazendo com resultados clínicos em fisioterapia? Ou você vai ser a pioneira para a gente desenvolver um monte de pesquisa, Simara? Nós vamos ser os pioneiros, Afonso. Nós. Não Inclusive, tem nada na fisioterapia. A professora Miriam, se você me permitir, amanhã eu já vou passar, hoje à noite mesmo, já passo o seu contato para quem está fazendo as pesquisas, né? Com o professor Daniel, da Unisul, e eu já queria convidá-la, né? Porque nós estamos abrindo o Estrito Senso, foi aprovado essa semana pelo Instituto Salgado, quem vai dar os títulos, né? Dentro da saúde pública vai ser a Unisul, nós vamos abrir mestrados e doutorados na sede do Instituto Salgado em Londrina, né? E as pessoas que fizeram curso de fisioterapia integrativa e microfisioterapia vão, então, aproveitar os seus créditos, né? Dentro de disciplinas optativas. Então, eles estão ganhando muito. Qual a outra vantagem? Eu vou te levar para você dar curso para essas pessoas, né? E vai ser um encontro só por semestre. Então, quer dizer, se eu tivesse tudo, né? Você sabe, né? 4 anos nós fizemos de doutorado, e às vezes aula toda semana, tem que se deslocar. Então, o Instituto Salgado conseguiu, depois de provar que nós fazemos clínica e ciência, como você, então você já publicamente já está sendo convidada para se tornar, já que você é doutora também, um professor adjunto deste programa, né, que vai ser feito em saúde integral, tá? Não queria falar isso para você separado, estou falando publicamente. Tá bom?
Foi um pedido de casamento. É, Adorei, parabéns, Afonso. Você merece obrigado. mais do que o mundo, mas isso é um reconhecimento de todo o trabalho que você tem feito. Então, parabéns para você, para a Nilma, para Sim, todo mundo do Instituto Salgado. e eu E queria, aceito, claro que eu aceito. então, porque como você é uma exímia além de clínica, pesquisadora, mas você manja muito da aula para medicina e para todos os cursos aí de estatística, né, eu quero contar com a sua ajuda para você me ajudar a orientar muitos alunos que são do Estudo Salgado, eles são os primeiros privilegiados para isso. Então, nós vamos estar soltando nessa semana próxima que eu vou estar no Brasil esse novo projeto. E eu quero contar muito com a sua ajuda e ajudar a divulgar isso tudo que você fez, que é sensacional. Eu desconhecia totalmente, né? E eu agradeço o dia de hoje, né? A noite maravilhosa. E eu gostaria de voltar, principalmente, para aquilo que nós falamos, que é correlacionar a religiosidade, né? Dentro desses temperamentos afetivos. Pode ser? Vamos sim. Então, Vamos sim, vamos trazer outra live. eu acho que nós temos alguns minutos ainda. Ó. Vê se você consegue ler aí, e aí você pode responder. Eu também estou olhando aqui. Eu lembro que É, um alguns. aluno meu, Ah, muito, um aluno meu, o Arthur Paiva, isso muito importante é a questão de perceber a pessoa e adequar o cuidado. O temperamento do paciente, quando não abordado de forma adequada, podem tornar-se barreiras na recuperação funcional. Isso mesmo, Arthur. Isso mesmo, você enxergou exatamente o que eu quis dizer, né? A gente está tratando o paciente como fisioterapeutas, mas nós estamos tentando entender um pouco do temperamento para compreender como é que dentro da cabeça dele funciona, sem tentar corrigir ou sem tentar direcioná-los, mas para nos facilitar a desenvolver um tratamento melhor. Muito legal. Então, algumas perguntas. Não sei, Afonso, deixa eu ver. Cheguei atrasada, como identificar esses temperamentos? Carlinha, entra comigo no privado depois, no private, que eu te explico, que agora não dá mais tempo. Cheguei atrasada por um questionário. Você vai fornecer esse questionário para identificar meus temperamentos? Posso fornecer esse questionário? Sim, como eu falei, vocês todos podem entrar no site, e é um site simples, temperamento.com.br, responder as perguntas. Vou só dizer que no site demora mais tempo, porque, como eu falei, são perguntas que dão respostas psiquiátricas, psicológicas e de afetivas, né? Mas você entrar em contato comigo, eu posso dar só as 12 perguntas do temperamento afetivo. Não estou vendo mais. Afonso, se você tiver alguma pergunta aí, muitos alunos meus, muito bom, muito obrigada. Tenho certeza que o Tiago estava por aqui, o Tiago Scarelli, se transformou um amigo agora, há pouco tempo. o pessoal está Pessoal, perguntando bem, então... se o temperamento muda. Isso é outra live para isso, viu? É, Os grandes estudiosos, né, dizem que o temperamento é algo que se mantém relativamente estável. Estou olhando ali para o relógio, estável durante a vida. Então, como o temperamento ele é base do humor, comportamento e cognição também, às vezes, é algo que está intrínseco na gente, e a possibilidade de mudança depende muito do indivíduo, mas é muito mais fácil não mudar durante a vida toda. É tanto que a descrição de cada temperamento tem pontos positivos e negativos, né? Então, os positivos normalmente não incomodam. São os negativos que vão incomodando. Então, tem pessoas que procuram eneagrama, psicologia, né? Para mudar esses pontos negativos, mas às vezes estão dentro da personalidade já e não conseguem ser mudados, né? Então, não dá para dizer ainda se pode ser mudado, mas eu acho que podem ser melhorados. Eu vou aproveitar a todos que ainda estão adicionando, agradecer a participação, agradecer o convite do Afonso. O Afonso é alguém que eu sigo há muito tempo e agradeço a amizade, agradeço a vida, agradeço tudo. Amo muito tudo que temos feito juntos. Agradeço a participação de vocês. Fico muito satisfeita de ver todas as perguntas, de ver todo o interesse. Trabalhei muito na consolidação desse trabalho sobre temperamentos afetivos. Eu espero que traga mais frutos
ainda para a gente, para fisioterapia, para microfisioterapia, para nutrição, para todas as profissões da saúde. O importante é a qualidade de vida do paciente. Então, muito obrigada. Boa Eu, noite a todos. eu que Afonso, agradeço. te amo. Também. Obrigada. Te amo muito. Muito boa a live. Vamos falar de religiosidade da próxima vez, então. Já está, vamos agendar, tá bom? Um beijão, um beijão para todo Beijo. mundo. Deus abençoe. A live vai estar gravada no Instagram, né, durante 24 horas, tá bom? Um beijão. Eu fico à disposição no private, para quem quiser perguntar mais. A gente não conseguiu terminar, né? De responder as perguntas. E no meu Pode entrar em Instagram, contato comigo. no meu Instagram tem tem muitas pessoas também que quiserem, se você permitir, entrarem no meu privado, eu passo o contato seu de WhatsApp, se você me permitir. Pode sim. Claro, pode passar o contato de WhatsApp ou entrar no private aqui do Instagram que a gente transfere para o WhatsApp ou para o e-mail. Perfeito. E aí o material, vocês entram em contato, o pessoal do Instituto vai mandar para você. Muito obrigado, Simara, pela qualidade, pela amizade, pela competência. Isso é só o começo. Um beijo, viu? Fica com Deus. Amém. Beijo, Afonso. Tchau. Tchau.